Você já se imaginou vivendo isso? Acordar no meio da noite com o coração disparado, sentindo que algo ou alguém está tentando te alcançar? E se um sonho recorrente não fosse apenas um sonho, mas um aviso, um pedido de socorro vindo do passado? Para Evelyn, isso não era imaginação, era realidade, uma realidade que mudaria sua vida para sempre. A viúva vivia sozinha desde a morte de Michael, seu marido. 2 anos haviam passado, mas a dor nunca tinha de fato diminuído. Ela aprendera a levantar todos os dias, preparar o café, arrumar a casa e viver no automático, porque era isso que pessoas enlutadas faziam. Continuavam, mesmo que tudo nelas quisesse parar. Mas naquele mês, algo começou a quebrar essa rotina silenciosa. O primeiro sonho veio numa madrugada fria. Evelyn se viu caminhando por uma floresta coberta de neblina. A cada passo, ouvia um som que parecia cortar a alma. Tic, tac, tic, tac. Ela não via nada além de árvores sem vida, galhos retorcidos e a escuridão entre eles. Mas o som estava ali, constante, como se ela estivesse sendo guiada. De repente, um brilho fraco sob a lama chamou sua atenção. Era um relógio de bolso, antigo, de prata, com o vidro quebrado e os ponteiros manchados de terra escura. Quando ela o pegou, uma voz rouca e urgente sussurrou atrás dela: "Encontre a verdade, antes que seja tarde." Evelyn acordou com um pulo, ofegante, com a sensação de que alguém estava ao lado da sua cama. Mas quando acendeu a luz, não havia nada. Apenas o quarto vazio e o eco daquela voz que parecia querer atravessar o tempo. Ela tentou ignorar. Disse a si mesma que era apenas saudade, que sonhara com aquilo porque estava vulnerável, porque sentia falta de Michael, porque seu coração ainda buscava respostas para perguntas que nunca foram feitas. Mas o mesmo sonho voltou na noite seguinte. E na outra, cada vez mais vívido, cada vez mais real. No 8º sonho, algo mudou. A floresta desapareceu, e o relógio estava agora dentro de uma cabana de madeira, a cabana de Michael, o mesmo lugar que ele construíra sozinho, muito antes de conhecer Evelyn. Um refúgio isolado, onde ele às vezes passava dias fazendo trabalhos de carpintaria. Era também o único lugar que ela evitara desde a morte dele. Sentia que se entrasse naquela cabana, a dor poderia engoli-la inteira. Mas agora o sonho chamava por ela. Empurrava-a na direção daquele lugar, como se o destino estivesse cansado de esperar. No 10º dia, ela acordou com uma certeza que não sabia explicar. Eu preciso ir. A estrada até a cabana era estreita, quase abandonada. As árvores formavam uma espécie de túnel natural, e Evelyn dirigia devagar, sentindo memórias antigas surgirem a cada curva. Risadas, conversas, o cheiro de café que Michael preparava, os pequenos planos que faziam para o futuro. "Por que você não me contou tudo?" Ela perguntou ao vento sem perceber. Era como se conversasse com ele, mesmo que soubesse que não teria resposta. Quando chegou, a cabana parecia menor do que a lembrava, silenciosa, envelhecida pelo tempo. A madeira escura estava coberta por musgo, as janelas opacas, e o som único era o canto distante de um pássaro solitário. As mãos de Evelyn tremiam quando ela tocou a maçaneta. A porta se abriu, com um rangido longo, quase como um suspiro de alguém que esperou demais. A cabana cheirava de madeira velha e memórias guardadas. Ela passou os dedos pela mesa onde Michael costumava trabalhar. Viu ferramentas enferrujadas, um velho casaco pendurado e um violão coberto de poeira. Tudo parecia intocado, como se o tempo tivesse parado no exato dia em que ele for embora para sempre. "O que eu deveria encontrar aqui?" ela sussurrou. Mas nenhum objeto parecia fora do lugar. Até que algo chamou sua atenção.
Um som leve, quase um estalo. Ela pisou numa tábua do assoalho que parecia oca. O coração acelerou. A sensação de que ela estava exatamente onde deveria estar se intensificou. Ajoelhando-se, Evelyn deslizou os dedos pela borda da tábua. Ela estava solta. Puxou-a devagar. Debaixo, havia um pequeno embrulho envolvido em pano. O tecido estava amarelado, velho, como se guardasse algo por muitos anos. Ela abriu. E então o mundo parou. Era o relógio do sonho. O mesmo relógio. O mesmo brilho frio. O mesmo vidro quebrado. A mesma energia que parecia pulsar. E ao lado dele havia um pequeno caderno de capa de couro. O diário de Michael. Evelyn ficou imóvel, sentindo as lágrimas caírem antes mesmo que ela pudesse segurar. O sonho não era apenas sonho. Era um chamado, um grito do passado, um aviso. E ela não tinha mais como fugir da verdade que estava prestes a descobrir. Com as mãos trêmulas, segurou o diário contra o peito, respirou fundo e pensou: Michael, o que você escondeu de mim? O vento soprou pelas frestas da cabana quando Evelyn abriu o diário de Michael. Era como se o próprio lugar prendesse a respiração. As páginas estavam amareladas, algumas manchadas de tempo, outras dobradas como se tivessem sido viradas com pressa. O cheiro de papel antigo misturava-se ao aroma da madeira gasta, criando uma sensação estranha, como se ela estivesse tocando o passado com as mãos nuas. A primeira página não tinha data, apenas uma frase escrita com a caligrafia firme de Michael. Se alguém está lendo isto, então o que temi finalmente aconteceu. Evelyn sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se Michael estivesse falando com ela através do tempo, como se soubesse que um dia aquela verdade viria à tona, mesmo que ele tivesse tentado escondê-lo para sempre. Ela virou a página. Há coisas que fiz e que você nunca soube, Evelyn. Coisas que não contei porque o perigo era maior do que eu podia enfrentar, maior do que você poderia suportar. O coração dela apertou. Michael nunca foi um homem de segredos. Pelo menos não que ela soubesse. Ele sempre foi o tipo de pessoa que dizia tudo com honestidade, ou pelo menos ela acreditava nisso. Mas aquelas palavras quebravam essa certeza. Há meses venho tendo sonhos estranhos. Sonhos que me levam sempre ao mesmo lugar. A mesma noite, o mesmo som. Evelyn parou. Sonhos? Michael também sonhava? Ela respirou fundo e continuou a leitura. A floresta me chama, a neve, a noite escura. O menino chorando, o relógio. O sangue de Evelyn gelou. Era exatamente o mesmo cenário que apareceu nos sonhos dela. Não, isso não é possível, sussurrou. Mas era. Era real. Ela tinha certeza. A escrita de Michael mudava de tom conforme o diário avançava, tornando-se mais pesada, mais urgente. Evelyn sentia o peso das palavras como se cada linha fosse escrita em meio a medo e dúvida. Aquela noite, a noite em que tudo começou, eu jamais poderei esquecer. O ar dentro da cabana parecia mais frio quando ela virou a página. Havia uma nevasca terrível. Eu estava voltando da cidade quando ouvi o choro vindo do barranco perto da estrada. Parei o carro e encontrei uma mulher caída, machucada, coberta de neve, e um menino pequeno abraçado a ela, tentando aquecê-la. A mulher não conseguia falar, estava em choque. O menino tremia. Eu os coloquei na caminhonete e os levei para a cabana. Era um lugar mais próximo, a tempestade estava forte demais para chegar na cidade. Evelyn passava as mãos pelas páginas como se quisesse absorver cada detalhe, cada marca da vida que ele nunca compartilhou. Preparei fogo, dei água ao menino, improvisei curativos. A mulher só repetia uma palavra: perigo. Eu não entendia, achei que ela estivesse confusa, mas então ela agarrou meu braço e sussurrou: ele vai nos encontrar. Um frio subiu pelo estômago de Evelyn. Michael continuava. Naquela noite ela finalmente conseguiu falar. Contou que fugira do próprio marido. Um homem perigoso, violento, envolvido com gente pior ainda. Ele a caçava. Tinha jurado que se ela fugisse, faria qualquer coisa para encontrá-la. Evelyn apertou o diário contra o peito. O medo da mulher parecia atravessar as palavras. Eu sabia que não podia deixá-los ali. Quando o dia amanheceu, levei os dois para a cidade escondidos na carroceria. Consegui abrigo temporário com um amigo que trabalhava com assistência social. Achei que tudo acabaria ali. Mas não acabou. A frase seguinte fez o coração de Evelyn disparar. 2 dias depois, o homem apareceu na cabana. A respiração dela falhou.
A imagem daquele desconhecido entrando no lugar em que ela estava agora fez a pele se arrepiar. Ele revirou tudo, gritava, dizia que sabia que eu tinha levado a família dele, disse que voltaria e que eu pagaria pelo que eu fiz. As mãos dela suavam. Ela conseguia imaginar o medo dele, o desespero de proteger a família que nem era dele, e ainda assim ele arriscou tudo. Não contei a você, Evelyn. Não queria que vivesse com medo. Não queria te colocar em perigo. O homem desapareceu, mas algo dentro de mim dizia que ele não desistiria. Ela virou a página e encontrou outra frase que fez o corpo dela tremer. Se eu desaparecer, se algo acontecer comigo, não foi acidente. Uma lágrima caiu sobre o papel. Evelyn fechou os olhos tentando controlar a respiração. O mundo parecia balançar. Michael não sofreu um acidente comum. Ele havia sido seguido. Ela sabia disso agora. Sabia, sem precisar de explicação. Ele sacrificou a própria segurança para ajudar pessoas que precisavam e pagou o preço sozinho. Mas ainda havia algo que ela não entendia. E o relógio? Por que ele aparecia nos sonhos? Como se o diário respondesse, ela abriu novamente. O relógio pertence ao menino. Quando os deixei embora, ele deixou cair sem perceber. Achei que um dia encontraria a família para devolver, mas talvez nunca consiga. Se alguém encontrar esse diário, procure eles. Evelyn respirou fundo, sentindo o peso do destino cair sobre seus ombros. Ela olhou para o relógio em sua mão e, naquele instante, algo aconteceu. Um som fraco. Tic. Tac. O mesmo som do sonho. O relógio estava funcionando. Depois de anos. Depois de estar enterrado. Como se estivesse despertando. Chamando. Guiando. Evelyn sentiu a verdade dentro dela. Michael queria que ela encontrasse o menino. Queria que soubesse a história. Queria que a verdade finalmente fosse revelada. Ela levantou a cabeça com lágrimas e determinação nos olhos. Eu vou terminar o que você começou, Michael. E o relógio marcou exatamente esse momento, com seu som ecoando como um coração que volta a bater. O relógio continuava fazendo aquele som suave, quase hipnótico, enquanto Evelyn caminhava de um lado para o outro dentro da cabana. O vento balançava as janelas e a luz fraca da tarde criava sombras longas no chão, sombras que pareciam acompanhar cada movimento dela. O mundo havia mudado completamente desde que ela abriu aquele diário. Era como se uma cortina tivesse sido arrancada, revelando verdades que estavam escondidas bem diante dos olhos. Ela sentou-se na cadeira velha de Michael, a mesma onde ele costumava passar as noites, escrevendo, pensando, planejando. Agora, ela segurava o diário com força, como se ele fosse uma bússola apontando para a direção que sua vida deveria seguir. Evelyn respirou fundo e abriu outra página. Se algum dia você encontrar isto, Evelyn, quero que saiba, eu nunca tive medo por mim. Meu maior medo sempre foi que a verdade chegasse até você antes do tempo. Não queria que você carregasse o peso das minhas escolhas. As palavras queimaram dentro dela. Michael tentara protegê-la, mesmo que isso significasse morrer com um segredo que mudaria tudo. Mas Evelyn não era mais a mulher de antes. A dor que ela carregou nos últimos anos agora se transformava em algo diferente, uma coragem silenciosa, uma necessidade quase instintiva de terminar a história que ele começou. Ela olhou para o relógio na palma da mão. O som de tic-tac parecia mais forte, como se estivesse chamando o nome dela. Quem é você? Sussurrou, imaginando o menino que havia perdido aquele objeto anos atrás. De repente, algo chamou sua atenção. Um som ao lado de fora. Folhas pisadas. Passos. Alguém estava ali? Evelyn congelou. A cabana ficava no meio do nada. Era improvável que alguém aparecesse naquela estrada esquecida, ainda mais no meio da tarde cinzenta. O coração dela disparou enquanto ela se aproximava devagar da janela. Apenas o vento movia os galhos, mas ela sabia. Não estava sozinha. Aquela sensação familiar, a mesma do sonho, percorreu sua nuca. O mesmo arrepio profundo, como se estivesse sendo observada. Ela recuou e fechou a cortina com cuidado. Calma, Evelyn. Você está sozinha, murmurou para si mesma, tentando acreditar.
Mas a verdade é que ela não tinha certeza alguma. Segurando o relógio, ela voltou ao diário. Se algum dia você encontrar isto, Evelyn, quero que saiba. Eu nunca tive medo por mim. Meu maior medo sempre foi que a verdade chegasse até você, antes do tempo. Não queria que você carregasse o peso das minhas escolhas. As palavras queimaram dentro dela. Michael tentara protegê-la, mesmo que isso significasse morrer com um segredo que mudaria tudo. Mas Evelyn não era mais a mulher de antes. A dor que ela carregou nos últimos anos agora se transformava em algo diferente, uma coragem silenciosa, uma necessidade quase instintiva de terminar a história que ele começou. Ela olhou para o relógio na palma da mão. O som de tic-tac parecia mais forte, como se estivesse chamando o nome dela. "Quem é você?" sussurrou, imaginando o menino que havia perdido aquele objeto anos atrás. Foi aí que Evelyn percebeu uma anotação diferente, escrita com pressa, como se Michael estivesse sendo interrompido. "Acho que ele descobriu onde eu trabalho. Alguém me seguiu hoje. Se eu não voltar..." A frase terminava abruptamente, sem ponto final, sem continuação, sem despedida. Era como se Michael tivesse levantado no meio da frase e nunca mais tivesse voltado. Evelyn fechou o diário devagar, com o coração apertado e a mente correndo em 1000 direções. O relógio pulsava em sua mão. A cabana parecia menor. O silêncio se tornava pesado, quase sufocante. Ela sabia o que precisava fazer. "Eu vou encontrar essa família", disse em voz baixa. "Eu vou descobrir a verdade inteira, Michael. Eu prometo." Mas antes que pudesse dar o primeiro passo para sair da cabana, algo a fez congelar. Um carro, longe, descendo a estrada estreita. O som distante do motor vindo da direção onde quase ninguém passava. Evelyn olhou pela fresta da cortina. Um veículo escuro. Vidros escurecidos. Devagar. Muito devagar. Como se estivesse procurando algo. Ou alguém. O estômago dela virou. O instinto dela gritava. "Ele não... não pode ser ele." A voz saiu como um sussurro quebrado. O carro se aproximou, cortando a estrada como um predador silencioso. Evelyn deu um passo para trás, apertando o diário contra o peito. O relógio parecia vibrar, como se reconhecesse o perigo. O carro desacelerou. Parou exatamente diante da entrada da trilha que levava à cabana. Silêncio. Nenhuma porta abriu, nenhuma janela baixou. Só o carro parado, imóvel, observando. Evelyn sentiu as pernas fraquejarem. Será que aquele homem, o perseguidor, o agressor, o monstro que levou Michael ao fim, poderia ter descoberto que ela estava ali? Será que os sonhos a tragaram direto para ele? A mente dela se encheu de imagens que o diário desenhou. O homem gritando, prometendo vingança, jurando que faria qualquer coisa. Evelyn respirou fundo, tentando se recompor. O carro continuava ali, parado, imóvel, como um animal à espreita. Então, a porta do motorista abriu, e uma figura masculina desceu. Alto, ombros largos, casaco escuro. Evelyn segurou o relógio, tão forte que os dedos ficaram brancos. O homem olhou para a cabana, diretamente para ela, como se soubesse exatamente onde ela estava. E então, sem aviso, ele começou a caminhar na direção da porta, passo a passo, devagar, certeiro. O passado estava vindo até ela. O segredo estava finalmente sendo cobrado, e Evelyn percebeu naquele instante que a jornada dela não era apenas sobre descobrir a verdade, era sobre sobreviver a ela. A madrugada caiu sobre o vale como um manto pesado. O céu, antes tomado por nuvens, agora mostrava pequenas frestas de estrelas, como se fossem olhos atentos observando o que estava prestes a acontecer. Helena respirou fundo,
sentindo a poeira fria da casa velha se espalhar pelo ar. Aquela casa que durante semanas parecia querer expulsá-la, e agora parecia pedir que ela ficasse. Ela segurava a carta que encontrara no fundo do baú. O papel, amarelado e frágil, trazia uma caligrafia que ela reconheceria até de olhos fechados. Era a letra de seu avô, o homem que todos diziam ter abandonado a família, mas que agora revelava uma história completamente diferente. Helena caminhou até a varanda. O lua iluminava o quintal, e a velha cerca de madeira parecia menor do que antes, como se a casa tivesse encolhido com o passar do tempo. Ou talvez fosse Helena quem havia crescido, e muito, desde o dia em que chegara ali, deixada para trás, quebrada, sem esperança. Ela abriu a carta mais uma vez, deixando que as palavras ecoassem dentro dela. Se um dia você encontrar isso, é porque finalmente teve coragem de voltar para casa. Não a casa de madeira, mas a casa dentro de você. Não fui eu quem abandonou nossa família. Fui traído por alguém que fingia nos proteger. Fiz tudo o que pude para garantir que um dia você tivesse uma chance de recomeçar. E essa chance está aí, sob os seus pés. A voz de Helena tremeu. Vovô, por quê? Por que o senhor nunca contou? Um som cortou o silêncio. Não era o vento, não era o rangido da casa. Era alguém do lado de fora. Helena virou lentamente o rosto com o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito. Uma sombra se aproximava pelo caminho de terra. Uma figura alta, firme e muito familiar. Luciano. O homem que a deixou ali. O homem que virou as costas quando ela mais precisava. O homem que a fez duvidar do próprio valor. Ele parou diante dela, ofegante, como se tivesse correndo quilômetros. Helena, disse ele tentando forçar um sorriso. Eu pensei muito. Acho que fiz uma besteira. Vim buscar você. Ela o encarou por longos segundos, sentindo algo novo crescer dentro de si. Meses atrás, talvez tivesse desmoronado. Talvez tivesse implorado para ele ficar. Mas agora ela era outra. Por que agora? Perguntou Helena, segurando firme a carta atrás do corpo. Por que voltou? Ele deu de ombros, aparentando desconforto. Porque aqui, ele olhou ao redor com desdém, não é lugar para você. Essa casa velha, esse matagal, essa pobreza, você não merece isso. Helena estreitou os olhos. Era incrível como alguém podia achar que salvar significava diminuir. Engraçado, disse ela respirando fundo. Porque aqui foi que eu descobri quem realmente sou. Foi aqui que eu descobri a verdade da minha família. Foi aqui que eu percebi que não preciso de ninguém que tente me consertar, como se eu fosse um objeto quebrado. Luciano deu um passo para a frente. Helena, não fala assim. Eu posso te ajudar. Eu posso ajudar? Ela o interrompeu. Onde você estava quando eu chorava sozinha? Quando eu pedia forças para não desistir? Quando tudo que eu tinha era essa casa velha e um silêncio que eu não entendia? Luciano não respondeu. E pela primeira vez, pareceu perceber que Helena não era mais aquela mulher frágil que ele julgou poder abandonar. Helena, volta comigo. Eu mudo. Eu prometo. Ela fechou os olhos por um segundo. Sentiu o chão sob os pés. Sentiu a força que reconstruiu dentro dela. Sentiu a presença de tudo que sofreu. E superou. Não, disse firme. Voltar com você seria abandonar a mim mesma. E eu nunca mais farei isso. O rosto de Luciano endureceu. Ele não esperava ouvir um não. Nunca. Então, você vai ficar aqui? Perguntou rindo com desdém. Nessa casa caindo aos pedaços? Está ali, disse ela estendendo a carta. Porque agora eu sei que essa casa... Ela estendeu a carta. É o começo de algo muito maior. Luciano tentou pegar o papel das mãos dela, mas Helena foi mais rápida. Tem algo enterrado aqui, disse ela. O que meu avô deixou para mim. Algo que ele queria que apenas eu encontrasse. O olhar de Luciano mudou. De desprezo para a ambição. Enterrado? O quê? Helena sorriu. Pela primeira vez,
sem medo. O que quer que seja, não é seu. Ela deu um passo para trás, firme. Luciano tentou avançar, mas algo inesperado aconteceu. A porta da casa, que estava entreaberta, bateu com força. Um som seco, alto, impossível de ignorar. Luciano empalheceu. O que foi isso? Helena virou lentamente. A casa, disse ela. Finalmente decidiu quem fica. Luciano recuou, assustado. Isso aqui é loucura. Loucura, Helena. Boa sorte com seu tesouro, murmurou, cuspindo sarcasmo. Eu não vou perder tempo com isso. Virou as costas e foi embora, caminhando rápido pelo mesmo caminho de onde viera, mas agora com medo de olhar para trás. Helena ficou ali respirando fundo, até o som dos passos desaparecer. Então, ajoelhou-se no chão perto do velho baú que encontrara dias antes. A carta dizia que a verdade estava sob os pés dela. Por isso, escavou. Demorou. Machucou as mãos. Rasgou a terra dura. Mas ela persistiu. E quando os dedos tocaram madeira, ela soube. Era uma caixa. Pequena. Pesada. Ela abriu com cuidado. E lágrimas encheram seus olhos. Dentro dela havia um maço de moedas antigas de alto valor, documentos da família e uma escritura com o nome dela, proprietária legítima de toda aquela terra e de tudo que havia nela. Helena chorou, não de tristeza, mas de renascimento. Ela não estava sozinha. Nunca esteve. A vida não a abandonou. Apenas esperou o momento certo de mostrar sua força. E naquele instante, ela entendeu. Às vezes, o lugar que o mundo chama de ruína é justamente onde Deus começa a reconstruir a gente.